Nascido em 12 de janeiro de 1944, Carlos Villagrán foi o segundo de 4 filhos. Sua família tinha poucos recursos, mas mesmo assim conseguiu se manter. Como a família era bastante pobre, desde pequeno Villagrán tentava ajudar seu pai, um fotógrafo de jornal, no trabalho, e conciliando isso com os estudos na escola. O sonho de Carlos era ser comediante ou jogador de futebol. Começou sua carreira aos 23 anos, trabalhando como fotógrafo de um jornal mexicano chamado Heraldo. No jornal, Villagrán se dedicava principalmente aos esportes. Em 1968, cobriu os Jogos Olímpicos, realizados na Cidade do México. 2 anos depois, também cobriu a Copa do Mundo de 1970, sediada no México. Pouco depois de ter iniciado a carreira de fotógrafo, Carlos também começou a fazer teatro. Atuou como um menino de bochechas grandes em uma peça chamada Loquibambia, que foi assistida por Roberto Gomes Bolanhos. No início, Carlos conciliava a profissão de ator com a de fotógrafo. Graças ao seu trabalho como fotógrafo do jornal, foi fazendo contatos com o mundo da televisão. Ele mesmo pedia trabalho aos produtores cômicos da época, como Capolina, e eles deram-lhe trabalho como figurante em seus programas, sempre atuando, mas nunca falando. Em 1968, muitos atores do México migraram para a TV TIM, Canal 8, e Carlos estava naquele grupo. Nesse mesmo ano, ele conseguiu entrar no programa El Clube de los Millonarios, onde interpretou um boneco de ventríloco chamado Pirolo. Villagrán fez muito sucesso como o boneco Pirolo na época. Por causa desse personagem, Carlos também ficou conhecido no México pelo nome Pirolo, que foi seu primeiro personagem de destaque. Pouco depois, também esteve no programa El Clube del Chori, em que interpretava uma velhinha chamada Lolamento, que tinha características parecidas com as do Kiko, como o choro e as bochechas grandes. Nesses programas, também trabalhou o ator Rubem Aguirre, professor Girafales, e assim ele e Carlos se conheceram. Rubem ficou encantado com o talento de Carlos. Algum tempo depois, no início dos anos 70, Rubem realizou uma festa em sua casa. Carlos Villagrán e Roberto Gomes Bolanhos foram a essa festa como convidados. Durante a festa, Aguirre e Villagrán tiveram uma ideia para entreter os presentes. Rubem colocou Carlos no colo, e os dois encenaram uma cena de um boneco de ventríloco, e isso deixou Bolanhos impressionado. Roberto já tinha assistido Carlos no teatro, e após tê-lo visto nessa cena, e o conhecido com a ajuda de Rubem, decidiu convidá-lo para entrar em seus programas. Assim, Carlos Villagrán deixou a fotografia e entrou para o elenco dos programas de Bolanhos. Já nessa época, Villagrán também se destacou por sua técnica de inflar as bochechas. Ele começou a fazer essa técnica ainda pequeno, quando imitava seu tio Chapera. Carlos usou essa técnica para fazer vários de seus personagens, como o menino na peça Loquibambia, o Pirolo em El Clube de los Millonarios, a Lolamento em El Clube del Chori, o Monsieur Cacheton em El Circo de Monsieur Cacheton e o Kiko em El Chavo del Ocho. Seu personagem mais famoso. Em 1972, começou a viver o personagem que marcaria sua carreira, o Kiko no seriado El Chavo del Ocho. Também atuou em El Chapulín Colorado, onde interpretou vários personagens, como o bandido Quase Nada. No início das gravações dos seriados, Villagrán teve um namoro com a atriz Florinda Meza, Dona Florinda. Aos poucos, Carlos foi se destacando cada vez mais com o personagem Kiko e ganhou um grande número de fãs. Ele logo também passou a fazer comerciais e a gravar discos com o personagem. O Kiko, graças à atuação de Villagrán, tornou-se um dos personagens favoritos dos fãs da série, geralmente só perdendo para o Seu Madruga, vivido por Ramon Valdez. Com o elenco de Bolanhos, Carlos também participou do filme El Chanfle, onde interpretou Valentino Milton, um jogador de futebol. No entanto, também houveram alguns problemas nos bastidores. Em 1976, Carlos assinou contrato de exclusividade com uma gravadora para fazer discos solos do Kiko, o que impossibilitou que ele estivesse no disco da Turma do Chaves. Isso não agradou Bolanhos. A partir da polêmica de Kiko. No início do ano de 1979, Carlos Villagrán deixou o elenco dos seriados. Foram dadas versões diferentes para a saída dele. Com isso, muitos fãs ainda têm dúvidas sobre qual teria sido o motivo da saída. Segundo o próprio Carlos, o sucesso que ele estava obtendo com o Kiko teria despertado inveja nos outros atores, que então teriam tentado diminuir o personagem e depois o tiraram do programa. Ou seja, Carlos disse ter sido tirado do elenco por inveja de Bolanhos e dos demais. Já o criador da série, Roberto Gomes Bolanhos, disse que Carlos saiu por vontade própria, porque queria seguir carreira solo com o Kiko. Alguns outros atores das séries também relataram que, antes de sair,
Carlos teria se deixado levar pela popularidade do Kiko e passado a agir com indisciplina nas gravações, o que teria causado muito incômodo ao elenco e feito com que quase todos ficassem brigados com ele. Logo depois de sua saída, Carlos pretendia fazer um programa solo na Televisa onde faria o Kiko novamente, mas não aceitou incluir o nome de Roberto Bolanhos como criador do personagem nos créditos. Carlos alegou para isso que ele seria o criador do Kiko e não Bolanhos. Devido a isso, Roberto Bolanhos não autorizou Villagrán a fazer o programa. Logo depois, segundo Bolanhos, Villagrán o processou pelos direitos autorais do Kiko. Porém, Roberto possuía um documento assinado pelo próprio Carlos em que este reconhecia que Bolanhos era o criador do Kiko. Com isso, Villagrán perdeu rapidamente a disputa na justiça. O presidente da Televisa, Emílio Azcárraga Milmo, estava acompanhando tudo e decidiu intervir. Azcárraga chamou Carlos em seu escritório e lhe fez uma proposta. Ele poderia fazer um programa solo na Televisa, mas o projeto teria que ter a supervisão de Bolanhos. Villagrán não aceitou. Emílio Azcárraga Milmo ordenou então um veto a Villagrán, proibindo várias emissoras de televisão de contratá-lo, já que ele dizia ser o criador do Kiko. Vetado pela Televisa e sem autorização para usar o Kiko, Carlos ficou proibido de continuar fazendo o personagem no México e em alguns outros países. No segundo semestre de 1979, ele chegou a tentar realizar shows como Kiko na Argentina, mas assim que desembarcou no país, os organizadores receberam um telegrama do México proibindo os shows. Carlos ficou sem poder se apresentar como Kiko por um tempo, até que, em 1980, ele recebeu o convite de uma emissora venezuelana, a Rádio Caracas Televisión, para realizar seu próprio programa. Esta emissora era independente da Televisa e não foi vetada de contratar o ator. Em 2000, participou de uma homenagem da Televisa a Roberto Gomes Bolanhos, tendo se reencontrado com ele durante o evento. Por causa de todos os desentendimentos que tiveram, os dois não se falavam desde a saída de Carlos do seriado, no início de 1979. Muitos achavam que, após esse reencontro, os dois iriam se reconciliar. Mas dias depois do reencontro, Carlos falou mal de Bolanhos em uma entrevista na Argentina. Magoado com isso, Bolanhos nunca mais falou com Villagrán e os dois nunca mais voltaram a se encontrar. Em 2008, Villagrán declarou que Bolanhos, Rubem Aguirre e Maria Antonieta de Las Nieves teriam estado envolvidos com narcotraficantes, o que causou polêmica e foi negado pelo próprio Roberto. Em 2012, Villagrán não foi convidado para o América Celebra Chespirito, homenagem da Televisa a Roberto Gomes Bolanhos, devido à sua briga com ele. Carlos criticou a homenagem, dizendo que ela não deveria ser só para Roberto, mas sim para todos que participaram do programa. Pouco depois, Bolanhos passou por vários problemas de saúde. Carlos chamou Bolanhos de egoísta e disse que Deus o estava castigando por isso. Quando Bolanhos morreu em 2014, Villagrán lamentou não ter feito as pazes com ele. Posteriormente, ele voltou a criticar Roberto. Ao longo da carreira, Carlos fez várias declarações criticando Bolanhos para a imprensa. Nos anos 2000, Carlos Villagrán chegou a tentar criar uma rede de restaurantes chamada Kiko Gourmet, mas esse projeto nunca se realizou. Fora isso, continuou fazendo shows como Kiko pela América Latina.